E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente estamos aqui com a permissão de Jesus para darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual, através da obra Nosso Lar. Obra que foi ditada pelo Espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos começando o nosso estudo, estamos no capítulo 50, o último capítulo do livro, e o título é Cidadão de Nosso Lar. No último programa, nós conversávamos sobre o trabalho da Narcisa de manipular os fluidos espirituais dela e de André Luiz e junto com os fluidos materiais que ela recebeu, não é? Que ela conseguiu captar da mangueira e do eucalipto. Nós vimos que o André Luiz ficou muito satisfeito com a própria renunciação. Ele tomou uma atitude, até o Marco comentou que foi a virada de chave da vida dele, né? O momento mais importante, que realmente ele ficou feliz porque o senhor Ernesto, o segundo esposo da Zélia, melhorara, não é? Porque foi um verdadeiro milagre o que aconteceu e ele se sentiu muito feliz por isso. E nós comentamos que nesse dia, ele, de tão contente, ele conseguiu volitar, ele conseguiu voltar ao nosso lar para poder, ele voltou não mais num veículo, como ele tinha vindo, ele voltou volitando. E aí a gente vai começar a ler a partir do parágrafo 30 e vamos conversar um pouco sobre essa questão da volitação. O parágrafo começa assim, nós vamos ler 2 parágrafos e depois nós vamos voltar para comentar a volitação. Nesse dia, voltei a nosso lar em companhia de Narcisa e pela primeira vez experimentei a capacidade de volitação, que é voejar, que é voar, entre aspas. No momento, só que não é o ser humano não tem asa para voar, né? Não é nem avião nem passarinho. Então a gente vai ver aqui que a volitação ela depende de outra coisa. No momento ganhávamos grandes distâncias. A bandeira, quer dizer, rápido, a volitação é uma coisa rápida, porque ele coloca aqui, ó, no momento ganhávamos grandes distâncias. A bandeira da alegria desfraldara-se em meu íntimo. Comunicando à enfermeira generosa minha impressão de leveza, ouvia esclarecer. Em nosso lar, grande parte dos companheiros poderia dispensar o aeróbus e transportar-se à vontade nas áreas de nosso domínio vibratório. Mas, visto a maioria não ter adquirido essa faculdade, todos se abstêm de exercê-la em nossas vias públicas. Essa abstenção, todavia, não impede que utilizemos o processo longe da cidade, quando é preciso ganhar distância e tempo. Então, o veículo, o aeróbus e outros veículos, né, de transporte espirituais, eles não são tão rápidos quanto a volitação. E aí a gente vai começar a estudar um pouquinho sobre o que é a volitação. No Livro dos Espíritos, Kardec, em 1857, já fez uma pergunta, não é? E algumas perguntas relacionadas a esse deslocamento da alma no mundo espiritual.
Então a pergunta de 89 é assim: os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Resposta: sim, mas fazem-no com a rapidez do pensamento. Então os espíritos aqui não abriram a questão dos veículos espirituais que existem, mas eles falaram que o espírito em si, ele viaja tão rápido, porque a velocidade do pensamento é maior que a velocidade da luz, é muito rápido. E aí Kardec desdobra: mas o pensamento não é a própria alma que se transporta? Resposta: quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois que é a alma quem pensa. O pensamento é apenas um atributo. E na 90, Kardec pergunta assim: o espírito que se transporta de um lugar para o outro tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa, ou é subitamente transportado ao lugar onde quer ir? Porque se é pelo pensamento, ele pode pensar e aparecer. A gente vê esse exemplo no livro Voltei, porque ele pensa em o irmão Jacó, que era um fã de aquele moço Thomas Edison, né? Isso. Que era um cientista, que foi o inventor da lâmpada. Ele era muito fã desse Thomas Edison. Thomas Edison. Então ele pensa, e junto com o irmão Andrade, quando ele vê, ele já está nos Estados Unidos. Ele não se deu conta da viagem que fez, mas os espíritos dizem que isso pode acontecer. Olha a resposta: dá ciúme outra coisa. Então o espírito pode, quando ele se desloca, ele pode ter a noção, não é? A consciência da distância, ou não. Dá ciúme outra coisa. O espírito pode perfeitamente, se o quiser, inteirar-se da distância que percorre. Mas também essa distância pode desaparecer completamente, dependendo isso da sua vontade, bem como da sua natureza mais ou menos depurada. Então, 2 fatores vão entrar na conta desse deslocamento para o espírito ter a noção ou não da distância. A vontade, né, de fazer isso, como ele coloca aqui, e a sua natureza mais ou menos depurada. O André Luiz, ele tem noção da distância, porque ele faz uma comparação com o veículo. Vou repetir aqui: num momento ganhávamos grande distância. Então ele percebeu que andou rápido, mas ele podia, como o irmão Jacó, não ter a percepção da distância e simplesmente sentir que já chegou no lugar, porque viaja com a velocidade do pensamento. É muito interessante, quem quiser, tiver interesse, tem vários exemplos disso no livro Voltei, que a Teresa citou o exemplo do irmão Jacó, e ele era muito fã do Thomas Edison, e ele pensou, já tinha condições para isso, claro, os espíritos auxiliados, quando ele pensou, ele já estava lá nos Estados Unidos, se não me engano, na Califórnia. Ele foi com o Andrade, né? Com o irmão Andrade, parece. Então, e além desse exemplo dele, tem o exemplo também dele atravessando a rua, junto com, andando na calçada com os encarnados, e aí passa por ele, entendeu? Tem toda essa questão de volitar, de caminhar, é muito interessante. Está no livro Voltei, que também é da psicografia de Francisco Cândido Xavier. A gente vai ver aqui um caso, porque o Kardec, no livro dos Espíritos, ele diz que, dependendo da natureza, né, da evolução do espírito, isso pode ficar mais fácil ou mais difícil. No livro No Mundo Maior, capítulo 17, quando o André Luiz vai ver o avô dele, que ele não sabe em primeiro momento que é o avô, mas quando ele encontra o avô dele nas cavernas, lá numa região bem complicadinha do mundo espiritual, quando ele chega lá, ele vê um bando de espíritos a se locomoverem no ar, quase a nos rentear. Aí ele recordou que em nossa colônia as faculdades de volitação não eram exercidas, a gente já viu, para não melindrar as pessoas.
E aí o Calderaro, que é o instrutor dele no livro No Mundo Maior, o Calderaro vai explicar assim para ele: não te surpreendas, porque criaturas de baixas condições também estavam volitando, porque essa região onde o avô morava era uma região bem inferior do umbral. E era no limiar das cavernas, quer dizer, era um negócio muito complicado. E aí o Calderaro explica para ele: não te surpreendas. A volitação depende fundamentalmente da força mental armazenada pela inteligência. Importa, contudo, considerar que os voos altíssimos da alma só se fazem possíveis quando a intelectualidade elevada se alia ao amor sublime. Por que o André Luiz consegue volitar agora? Porque ele passou a gostar da esposa, do segundo marido. Passou a querer o bem dela, independente do que ela queira fazer. Ele passou a amar, né? Ele passou a vê-los como irmãos e ele passou a gostar dela e dele como irmãos que eram, cada um com a sua dificuldade, mas ele começou a desenvolver esse sentimento amoroso. E aí o Calderaro continua no livro No Mundo Maior, capítulo 17. Há espíritos perversos com vigorosa capacidade volitiva, apesar de circunscritos a baixas incursões. São donos de imenso poder de raciocínio e manejam certas forças da natureza, mas sem característicos de sublimação no sentimento, o que lhes impede grandes ascensões. Então, espíritos inferiores volitam, mas eles volitam, vamos dizer assim, voos rasos, rasantes, baixos. Por quê? Porque eles só têm a inteligência, eles sabem que é possível fazer isso. Mas como eles não amam, como eles não cultivam o bem no pensamento, no coração, eles não conseguem voar, não é? Volitar a grandes alturas. Então, o André Luiz abre isso para a gente no livro. Interessante que o André Luiz deu como que um salto quântico aqui, né? Porque um esforço muito grande, mas bastou a vontade dele ali na situação, ele volitou. No livro Ação e Reação, no capítulo 10 desse livro, o personagem Silas, que é um instrutor aqui do livro, ele está junto com Clarindo e Leonel, que são dois obsessores. E pelo exemplo que ele dá a eles de conduta, e claro, de esclarecimento e conduta, o Clarindo e o Leonel começam a se transformar. E no capítulo 10, começa a transformar, mudando a ideia, já vendo Silas diferente. E no capítulo 10 desse livro, ele fala assim: eles vão socorrer uma pessoa no hospital. E quando eles vão socorrer, o Silas e o André Luiz, o Clarindo e o Leonel vão juntos. Eu só estou resumindo bem, só para a gente falar da questão da volitação. E aí o André Luiz fala assim: observando-lhes a metamorfose, quer dizer, a transformação deles, do Clarindo e do Leonel, com inequívocos sinais de contentamento, o chefe de nossa expedição nem de leve se reportou ao problema do enfermo e convidou-os com lhanheza de trato a acompanhar-nos. Mostrando a renovação de que se achavam possuídos, incorporaram-se de pronto à nossa pequena caravana e, atendendo à recomendação de Silas, os dois, de mão entrelaçadas com as nossas, conseguiram volitar com certa facilidade e segurança. Então, eles não têm essa transformação do André Luiz, mas de mãos entrelaçadas conseguiram volitar com certa facilidade e segurança, que é o que a Teresa está falando. É essa transformação que vai dar a nós essa volitação, não é? Que não é botar asa e sair voando, mas é se transportar de um lugar a outro com certa facilidade, cada um na sua, ainda no seu estágio evolutivo, não é? Isso. A gente vai poder ver um outro caso sobre volitação no livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 21. A gente vai ver que uma senhora que está desencarnando, não é? Ela vai conseguir volitar
antes do último laço ser rompido. Deixa eu ver aqui. É a Anésia. É a mãe da Anésia, né? Elisa. O nome da moribunda, vamos dizer assim, é a Elisa. A Elisa, ela estava desencarnando, só que ela desejou despedir-se da velha irmã que residia a longa distância. Então o André Luiz está relatando para a gente. Vimos-la no supremo esforço, concentrando os próprios pensamentos para satisfazer a essa derradeira aspiração. A gente não viu na pergunta 91 do livro 90 do Livro dos Espíritos que duas coisas dependem da volitação? A vontade e a natureza mais ou menos evoluída do espírito. Então, ela está desencarnando, mas ela está com uma vontade absoluta de rever a irmã. E o que acontece? Vamos lá. Enquanto se lhe inteiriçavam os membros, um só pensamento lhe predominava o espírito: dizer adeus à última irmã consanguínea que lhe restava na terra. Envolvida na onda de forças, nascida da sua própria obstinação, afastou-se ligeira, volitando automaticamente no rumo da cidade em que lhe situava a parenta. Então ela não sabia o que estava fazendo. Ela não é como os espíritos inferiores que pelo intelecto sabem que podem voar, que manipulando a vontade eles conseguem volitar a alguma distância, né, baixa que seja. Ela automaticamente, ela não falou assim: vou volitar para ver minha irmã. Não, ela é automático, né? No rumo da cidade em que lhe situava a parenta. Dezenas de quilômetros foram instantaneamente vencidos. Os espíritos não disseram a Kardec que o espírito percorre o espaço com a velocidade do pensamento? Isso. E o André Luiz viu que dezenas de quilômetros, né, foram assim, num instante. E pouco aconteceu com o irmão Jacó. Né? Em plena noite alta, colocamos-nos ao lado dela, num aposento mal iluminado, em que venerável anciã dormia tranquila. E ela começou a chamar Matilde, Matilde, e a irmã, na hora, falou assim: Elisa morreu. Por quê? Ela sentiu a presença da irmã, né, no seu quarto, no ambiente. Ela não viu a irmã, mas ela sentiu a presença. O Marco Antônio tem uma experiência parecida com essa. Marco trabalhava no interior do Amazonas, em Tabatinga, e um grande amigo nosso, um senhor Pedro, ele desencarnou e o Marco sentiu a presença dele. No caso aqui, ela ouviu, o Marco viu. Eu vi o rosto. O Marco viu o rosto desse senhor. E quando ele me ligou, eu falei: seu Pedro acabou de desencarnar. Foi a mesma visita que o André Luiz relata aqui, da Elisa para sua irmã Matilde. O Marco também teve a visita do seu Pedro, de alguma maneira se despedindo dele, porque eles consideravam o Marco um grande amigo. São aqueles reencontro de almas, né? Que nessa encarnação não eram parentes consanguíneos, mas havia uma afinidade muito grande, um afeto muito grande entre os dois. E essa despedida ocorreu. E provavelmente seu Pedro também não sabia. É que ele, na hora, queria se despedir, como a dona Elisa, e conseguiu, com essa força de vontade, se locomover. E aí o Hilário pergunta, né, que é o companheiro do André Luiz, pergunta no caso do livro aqui, é o Alexandre, né, nos domínios da mediunidade. Todas as pessoas, desde que o desejem, podem efetuar semelhante despedida quando partem da Terra? Então, aí ele assistiu, Aulus, né? Aulus. É o Aulus, né? Aulus, o Alexandre era missionário. Missionário da Luz. O Aulus, o instrutor Aulus, o Hilário pergunta a ele. Aí ele responde: sim, Hilário, você diz bem quando afirma desde que o desejem,
porque semelhantes comunicações no instante da morte somente se realizam por aqueles que concentram a própria força mental num propósito dessa espécie. Então, a gente tem, né, no caso, uma experiência particular, que o Marco também foi visitado nessa hora do desencarne do amigo o senhor Pedro, que foi, né, imagina, o senhor Pedro desencarnou no Rio, Marco Antônio estava no Amazonas. São 5 mil de distância, 4 mil quilômetros de distância por aí. É, mais ou menos. Então foram percorridos em algo com a velocidade do pensamento, que é maior que a velocidade da luz, que não sei quantos quilômetros são. Com certeza, no caso, que a gente está dando exemplo, ele foi trazido, né? O espírito ainda na nossa condição evolutiva não tem condição de sair do corpo e visitar alguém sozinho. Alguém leva. A Elisa foi sozinha. Mas o que eu estou dizendo assim, não se caminha pelo espaço sozinho. Nós, na nossa condição evolutiva. Foi permitido. Foi permitido, sim. E conduzido no que eu estou me referindo. Foi amparado. Amparado, né? Porque sozinho a gente não faz. Isso é complicado. A Elisa conseguiu, mas tanto o André Luiz quanto no caso, o Aulus, né? O Aulus foram atrás. Foram numa espécie de proteção. É nisso que o Marco está dizendo. Sozinho, ela não foi levada por vontade do Aulus, ela foi por vontade própria. Só que eles deram um amparo. Não é? Porque sozinhos é muito complicado, a não ser que a gente insista muito nisso. Porque no livro... Porque essa volitação, quando a gente desdobra pelo sono, ela pode ocorrer. No livro Memória do Suicida, o Fernando, que é um médium português, ele vivia batendo as portas do Instituto Correcional Maria de Nazaré, que fica numa região muito densa do mundo espiritual, né? Que é a região onde estão abrigados os suicidas. E ele dava trabalho para os guias, porque ele ia com a vontade do pensamento, com a vontade própria, e ele se deslocava, não é, com a velocidade do pensamento. Porque o pensamento é coisa rápida, a gente nem controla, né? Quando viu, já pensou. A coisa é instantânea. Mas ele tinha, e os guias, porque ele tinha méritos, créditos, os guias o acompanhavam, né, para essa, e que é uma coisa muito perigosa. Então, o que a gente vê aqui na volitação? Os espíritos podem e fazem isso, que depende da vontade deles e também do grau evolutivo deles. Os inferiores também fazem, mas a gente já viu que de uma maneira bem circunscrita, eles não têm esses voos de alturas. E aqueles que estão prestes a desencarnar também conseguem fazer isso quando a vontade é muito firme. Não é? Então, foi isso que a gente hoje pôde estudar um pouquinho sobre a volitação. Não tinha como nós aqui, que estudamos, passar só ler a volitação. Mas no estudo, a gente viu algumas nuances dessa situação que, como diz Kardec, e quem quiser ler melhor, Livro dos Espíritos, da pergunta 89 à pergunta 91. Bom, estamos terminando mais um programa, estamos no finalzinho, o tempo volitou aqui. Agradecendo a todos pela atenção, pelo carinho, pela paciência de nos ouvir, lembrando sempre que nós estamos sempre lembrando isso, que nós estamos estudando, e por isso a gente tem que parar no parágrafo, parar nas linhas para comentar e pegar as obras daquilo que está sendo falado. Opinião nossa, quando tem, a gente fala, opinião nossa, mas a gente sempre se baseia naquilo que os espíritos nos falam, né, através dos livros. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus. Agradecendo a Deus, a Jesus e aos bons espíritos pelas oportunidades que nós temos nessa encarnação de ter a doutrina espírita nas nossas vidas, né, nas nossas existências, agradecendo pela oportunidade desse estudo em conjunto, de podermos compartilhar as nossas apreciações com os ouvintes. Deus abençoe a todos, muita paz.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação: Tereza Cristina e Marco Antônio.